O abraço não curava, também não salvava, e apenas lembrava o que tínhamos sido e por isso o proibiram. Mas há gestos que nem o medo pode substituir. A última carícia que alguém recebeu, ninguém se lembrou. Não foi especial, não foi um momento épico. Foi uma mão sobre um ombro, uma testa que roçou outra, e pronto. Depois disso, ninguém voltou a tocar em ninguém. Não foi uma lei, foi medo. Medo que virou rotina e depois, normalidade. O contágio não gritava, não cheirava, não ardia, apenas acontecia, como se o amor tivesse se tornado transmissível. Em menos de um ano nos trancaram. Nos obrigaram a viver sem contato físico. E embora o mundo continuasse, algo havia se quebrado em silêncio. No início parecia passageiro, como tudo. Falava-se de semanas, de contenção. Mas o silêncio começou a durar mais. O calor humano tornou-se suspeito. A pele, uma arma adormecida. A primeira advertência foi em 2020. Chamou-se Covid-19. Matou milhões, paralisou a humanidade. E embora parecesse passageiro, foi apenas uma brecha, um ensaio, uma prova silenciosa. 30 anos depois, em 2051, o mundo se quebrou novamente. Desta vez, não houve aviso, apenas um nome de código, HCT51, transmissão por contato humano. A OMS o classificou assim, HCT51. E em menos de 3 meses, as mãos se tornaram armas, e os abraços, sentenças. O vírus se transmitia por contato direto, pele com pele, um aperto de mão, um beijo, um abraço. Isso bastava. Em menos de 3 meses, morreram 91 milhões de pessoas. Os números mudavam a cada hora. As famílias se distanciavam dentro de suas próprias casas. As portas se transformaram em muros. Os quartos, em fronteiras. Não eram teorias, eram corpos. Corpos que deixavam de respirar sem ter dito adeus. Ninguém tinha tempo para luto. Queimavam-se fotos, higienizavam-se peluches. Os funerais tornaram-se videomensagens de 1 minuto. O adeus tornou-se automático. E então chegaram as perguntas. Por que tão rápido? Por que tão perfeito para nos dividir? Porque justo quando o mundo havia começado a voltar a se tocar. Alguns diziam que o HCT51 foi uma mutação natural. Outros, que foi criado em um laboratório social. Uma espécie de correção. Ninguém podia provar. Mas nos corredores escuros do poder, ninguém negava. Não o negavam, mas também não o explicavam. Falava-se de equilíbrios, de populações, de limpar o sistema do desnecessário. E o afeto, aparentemente, o era. Em menos de um ano, o mundo inteiro se reconfigurou. Em março do ano 2051, foi proibido o contato em espaços públicos. Em abril, os hospitais se tornaram zonas sem toque. Em maio, as escolas cancelaram todo tipo de atividade física. Em junho, o afeto foi classificado como risco vital de contágio. Em julho, as casas se encheram de sensores de distanciamento. Em setembro, foi aprovado o Decreto Ômega. Toda manifestação tátil será tratada como delito contra a saúde global. Foi rápido, frio, implacável. Em um único ciclo solar, o mundo havia esquecido o corpo, a proximidade, o calor humano. As lojas vendiam trajes de isolamento como se fossem roupas esportivas. As universidades ensinavam adaptação emocional sem tato. A frieza, a eficiência eram premiadas. O amor sem corpo se tornou virtude. Os sistemas de vigilância mudaram. As câmeras detectavam contato. Os drones escaneavam o calor compartilhado. O afeto deixou de ser privado. Tornou-se evidência. As casas instalaram portas de distanciamento. As famílias aprenderam a conviver sem se tocar. Alguns se adaptaram, outros se apagaram.
E, no entanto, no ano de 2051, na cidade 14B, alguém desobedecia. Ela não tem nome nos registros, mas todas as noites, quando os corredores ficam em silêncio e os scanners reiniciam por 90 segundos, suas mãos tremem. Não de medo, mas de lembrança. Ela tira as luvas ápticas, desativa o avatar de consolo, desliga a voz que repete "Tudo está bem" e entra. O quarto é estéril, branco, sem brinquedos. A menina dorme sem se mover, como se até o sono soubesse que não pode sonhar com abraços. Ela se aproxima. Pisa com a reverência de quem profana uma tumba sagrada. Estende os dedos como se arrastasse um idioma antigo e toca. A bochecha quente. O leve sopro. Um instante real. Depois, se o tempo permitir, envolve-a, rodeia-a, respira-a. Só isso, um abraço. O gesto mais simples, o ato mais proibido. Esse abraço não curava, não protegia, mas era a única coisa que eles não sabiam como substituir. O algoritmo não podia replicar esse tremor de pele com pele. Lá fora, o mundo funciona como uma máquina exata. As relações são pagas, o afeto é programado, ninguém toca em ninguém. As escolas ensinam empatia digital, as famílias trocam hologramas de beijos, os casamentos são celebrados com enlaces sem presença. E, no entanto, ela continua entrando toda noite, na mesma hora, pela mesma porta, até que uma noite o scanner não se apagou. Não foi acidente, foi design. As luzes brancas se acenderam, sem som, sem julgamento. Ela foi encontrada sentada ao lado da cama, calada, com os olhos fechados, como quem encontrou seu lugar. Não chorou, não implorou, só disse: "Não podem me prender por continuar sendo humana." Foi levada a um centro de reclusão para infratores afetivos. Não havia tortura, não havia violência, apenas silêncio, isolamento. Negaram-lhe contato visual, proibiram-na de falar sobre ela. Tiraram-lhe tudo o que pudesse lembrá-la de que havia amado. A menina foi realocada segundo o protocolo de zero proximidade. Um lar sem toque, com cuidadores que não tocam, que não beijam, que não consolam. O arquivo da mulher foi selado. Sua história, omitida. Sua voz, esquecida oficialmente, mas não por todos. Algumas nanolivrarias digitais ainda mantêm uma entrada oculta, um poema sem autor, uma nota assinada apenas com uma letra, a letra de seu nome. Com os anos começou um rumor, uma lenda clandestina, um murmúrio. Diziam que, em algumas noites, quando os sensores piscam e as casas dormem, há quem sinta um leve toque na bochecha, um calor sem origem, um abraço impossível, e que, por um instante, o corpo lembra que teve mãe. Diziam que era ela, que tinha escapado, que se tinha tornado memória, não um espectro, uma resistência. Talvez fosse um conto, mas alguns juram que, quando fecham os olhos, sentem uns braços os envolvendo de um futuro proibido, e que, nesse instante, a alma se abraça sozinha.